Querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre língua dos anjos, línguas estranhas, falar em mistério, e o principal assunto proposto é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Fica conosco até o final e vamos analisar isso à luz das Sagradas Escrituras. A promessa do Espírito Santo, juntamente com a vinda do Espírito e o batismo no Espírito com a distribuição dos dons, é promessa de Deus para a igreja. É a força propulsora da igreja anunciar a mensagem da salvação. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas." Enquanto os primeiros discípulos estavam preocupados sobre a restauração da nação de Israel, Jesus simplesmente está dizendo que vocês receberão a capacidade para testemunhar acerca da obra de Cristo. Esse revestimento de poder que foi enviado a fim da igreja testemunhar, ela vem juntamente com manifestações iniciais de línguas, que confirmam que há algo de sobrenatural sobre tais pessoas que assim recebem o Espírito, ou o Espírito caiu sobre essas pessoas, como é confirmado em Atos capítulo 10, do 44 ao 46, em Atos capítulo 19 e no versículo 6. Todas as vezes que há o momento em que o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem, há a manifestação visível desse sinal das línguas estranhas. Independente da capacidade emocional, intelectual e espiritual, o dom do Espírito Santo é dado a todas as pessoas e em todas as épocas. O texto de Atos capítulo 2, versículo 39 diz: "E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar." É uma promessa que perdura, que insiste e que persevera em capacitar a igreja para a obra missionária. A igreja, sem essa força propulsora, ela não é igreja. A igreja do Senhor foi dada a ordem de ir por todo o mundo. A promessa de Joel 2,28, cumprida em Atos capítulo 2, fala de um derramamento que não tem prazo de validade, que é dado nos últimos dias para a mensagem apocalíptica. Existem as discussões secundárias e até polêmicas acerca da distinção de pensamento sobre o significado e o propósito das línguas estranhas. Essas discussões se dividem entre igrejas tradicionais e não tão tradicionais. Porém, é fato que na jornada da igreja vemos a manifestação desses dons e que é necessário meditarmos sobre qual o propósito da manifestação das línguas e o que de fato aconteceu em Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2 distingue daquilo que normalmente vemos nos cultos pentecostais nos dias de hoje? Vamos analisar o texto de Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. A análise ela precisa partir do ponto em que, no próprio texto, pessoas demonstram compreender aquilo que é dito e outras pessoas demonstram não compreender e ainda xingam aquilo que é dito. O texto, aparentemente, é de difícil compreensão, porém, se abrirmos o nosso entendimento com fé, considerando o contexto lido, nós perceberemos o que de fato Deus, de forma sobrenatural e em mistérios, realizou nesse momento. Falando de manifestações do poder de Deus, do poder visível da kavod de Deus para o seu povo, podemos comparar Atos capítulo 2 com manifestações de Deus no Sinai. As manifestações de Deus no Sinai haviam fogo, haviam a reunião e a reunião de santificação, em que Deus mandou o povo se separar para ele e esperar por ele, semelhante a Atos capítulo 2. E quando o povo se juntou, eles ouviram vozes, ouviram trovões e tempestades, e essa voz que vinha de cima do Monte Sinai, ela era a voz de convocação do povo de Deus. Quando vamos para Atos capítulo 2, nós vemos o som, e esse som atrai todas as pessoas que estão na cidade de Jerusalém. Após serem atraídas por esse som
que é comparado como um vento veemente, impetuoso, ou seja, ele vem com ímpeto e convoca. Atos capítulo 2 soa como se fosse uma caixa amplificada, uma caixa de som, convocando as pessoas para ouvirem a voz de Deus. Foi aí que, comparando com o Sinai, nós vemos o povo temendo aquela voz e desejando que haja um intermediário entre a voz de Deus e aquilo que eles precisam ouvir. Eles pediram para que Moisés falasse. Daí surgiu a profecia que se levantaria um profeta semelhante a Moisés, que é Cristo Jesus. E agora, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, que glorifica a obra de Jesus Cristo, está trabalhando através dos seus discípulos para trazer essa mensagem de Deus na inauguração da Igreja do Senhor. Se você permanecer conosco, depois deste vídeo, onde nós analisaremos o que aconteceu em Atos capítulo 2, nós partiremos para outros vídeos sobre como, por exemplo, o propósito das línguas estranhas, do dom de variedades de línguas na Igreja do Senhor. O texto de Atos 2, primeiro, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois de eles receberem a iluminação do Espírito de Jesus Cristo para compreender a obra de Jesus, a fim de ter esperança para esperar o dia da descida do Espírito, porque Cristo havia falado nos evangelhos que eles iriam se entristecer. A exortação de Cristo era para eles permanecerem esperando no Senhor. Mas eles estavam tristes e chorando e receberam de Deus a iluminação para compreender a obra de Jesus. Uma vez compreendida a obra de Jesus, eles se reuniram no cenáculo, na casa de João Marcos. O outro apóstolo foi colocado no lugar de Judas Iscariotes e eles perseveravam em oração, esperando aquilo que Jesus Cristo disse: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele fala que isso que virá sobre eles é a promessa do Pai, porque se ele não for, o outro não poderá vir. São 50 dias depois da Páscoa. Jesus passa 40 dias falando acerca do reino de Deus e trazendo a esperança de volta aos discípulos, e eles esperam basicamente, com a ausência de Cristo, 10 dias. Depois desses 10 dias, eles são surpreendidos e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então esse som, provavelmente ensurdecedor, provavelmente um som muito forte, veio sobre o lugar em que eles estavam orando, esperando na dispensação de Jesus o momento certo de Deus agir. É de repente, no de repente de Cristo, é na hora certa que Deus levanta a igreja com autoridade sobre a terra para testemunhar dos seus milagres. Do mesmo modo que no Sinai era visto fogo, no versículo 3, o texto diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Quando a palavra língua é usada aqui, não está se referindo à língua como um órgão humano que se encontra na boca, mas ele está falando de linguetes, como que um linguete de metal, como que uma fagulha de fogo foi vista um na cabeça dos outros. E o resultado disso foi: e todos foram cheios do Espírito Santo. O simbolismo desse fogo é comunicação de Deus, purificação de Deus, o aquecimento da capacitação de Deus para a obra do ministério aqui na terra, porque o Paráclito significa aquele que é colocado do lado dos eleitos para ajudar no ministério. E tendo sido capacitados por esse Espírito, por esse fogo que purifica-os para Deus, semelhante à purificação de Isaías, que é baseado também em fogo, todos eles começaram a falar em outras línguas. E essas outras línguas vêm do grego heteros glossa, que fala daquilo que é diferente, línguas diferentes. Então eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então essa capacitação dessas línguas não é coisa humana, mas é dada pelo próprio Deus. Porém, o texto segue para nos explicar que essa heteroglossa, ou seja, uma língua diferente das línguas que eles falavam, ela era inteligível aos ouvidos daqueles que ouviam. Com certeza, há milagres acontecendo aqui em Atos capítulo 2. O milagre da comunicação. Em Jerusalém, havia várias pessoas,
varões religiosos de todos os lugares. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão muito grande para ouvir aquilo que era dito. E a multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A confusão que está sendo desfeita, nós podemos comparar aqui com a Torre de Babel, essa confusão é a confusão da edificação. E a confusão lá da Torre de Babel é a confusão para dispersão. Deus está juntando aqui e dizendo que é necessário uma linguagem para o mundo, para que o evangelho seja ouvido em todos os lugares. E essa linguagem do Espírito, não que cada um saiba falar uma única linguagem para se comunicar com o mundo todo, mas que o Espírito os capacita para se comunicar com o mundo todo e unificá-los em um só Espírito. É o ministério da reconciliação. Então havia uma confusão. Segundo o versículo 7, eles pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? As línguas aqui são identificadas pelos seres humanos como línguas humanas. A heteroglossa, isso significa que aqueles que são galileus, que não sabiam falar esses outros idiomas, agora estão falando esses idiomas. É da palavra grega xenolalia. São idiomas conhecidos, idiomas humanos, cuja a capacitação para tal está sendo dada pelo Espírito Santo de Deus. São milhares de pessoas de cerca de 15 nações diferentes, conforme os versículos 8 ao 11 nos deixam bem claro, e que essas línguas que eles falavam, na nossa própria língua, eles falavam das grandezas de Deus. Então, a comunicação que eles usaram nessa oportunidade das línguas dessas 16 ou 15 nações era a linguagem da comunicação dos mistérios de Deus. Eles falavam das grandezas de Deus. Então, existe uma pregação inteligível. Eles estão compreendendo, mesmo que confusos e pasmos e maravilhados, eles estão entendendo muito bem qual é o propósito de Deus naquele momento. A confusão é o seguinte: eles são galileus e eles não poderiam saber falar a nossa língua. E segundo o versículo 8, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Isso significa que existe um milagre duplo aqui. Por que um milagre duplo? Porque os versículos 12 e 13 diz que todos se maravilhavam, estavam suspensos e diziam uns aos outros: o que quer dizer isso? E o versículo 13 diz: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Enquanto a confusão estava estabelecida de uns não compreenderem por que isso estava acontecendo, a maioria estava compreendendo o que estava sendo dito. Por isso, a maioria dos teólogos que são moderados superam a confusão da glossolalia e línguas estranhas e espirituais e superam a discussão da xenolalia e línguas humanas e naturais, deixando bem claro que o que acontecia aqui, visto que poucos eram os que falavam na hora que ministravam a glossolalia, entende-se que Pedro falava em mistérios para aqueles que ouvissem, tivessem nos seus ouvidos a tradução do milagre de Deus. É a chamada hermeneia glossa, que o apóstolo Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios 14, sobre a importância da interpretação das línguas para que a coletividade entenda. O que acontece em Atos capítulo 2 é uma mensagem para a coletividade. Não é uma pessoa só falando em línguas estranhas, o que é possível, mas é uma pessoa só, visto aqui que é evidenciado Pedro, e a interpretação dessas línguas está acontecendo nos ouvidos daqueles que ouviam. Provavelmente pela confusão ou por falta de fé, havia alguns que apenas zombavam, desmerecendo o grande evento que acontecia neste momento em Atos capítulo 2. Veja que o contexto nos dá segurança para entender Atos capítulo 2 dessa forma. E grandes teólogos no Brasil e de igrejas pentecostais compreendem a possibilidade disso acontecer, em que se fala em línguas estranhas, em línguas dos anjos, em línguas desconhecidas, e há uma tradução que é feita
por eles mesmos, aquele que tem o dom, ou por outras pessoas. No caso de Atos capítulo 2, eles dizem no plural: como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua? Isso significa, provavelmente, enquanto Pedro falava em línguas estranhas, uma ou mais de uma pessoa traduzia na língua daquelas milhares de pessoas que estavam ali. Ou diretamente, sem uma interpretação de uma outra pessoa, por causa da confusão de milhares de pessoas que estavam ali, o milagre acontecia no ouvido daqueles que ouviam. Enquanto eles ouviam línguas estranhas e sobrenaturais de mistérios, no ouvido de cada um era traduzido aquilo que se ouvia e que se via, e que quando se olhava para a boca daquele que falava, se ouvia naturalmente na sua própria língua de que era nascido. E considerar isso é maravilhoso. É considerar o Deus transcendente que está no controle de todas as coisas e que se comunica agora através da igreja do Senhor, que é a guardiã da verdade, é a testemunha dos mistérios de Deus. Pedro se levanta para explicar que o que está acontecendo a partir do versículo 14 não é que eles estão bêbados, mas é o Espírito que foi derramado sobre todo tipo de pessoas e o resultado é que eles profetizarão, terão visões e sonharão sonhos. Pedro conclui toda essa narrativa sobre a vinda e o cumprimento da promessa do Espírito no versículo 33, quando ele diz que, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvi. Pedro conclui que esse Senhor que foi feito Senhor e Cristo, crucificado na cruz do Calvário, cumpriu a promessa com a sua exaltação. Isso que agora vedes e ouvi é o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Veja, houve a profecia, mas houve a explicação dessa profecia para todos que ouviam e eles entenderam qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que após o caminho do Espírito ser aberto, Hebreus capítulo 9 e versículo 8, agora o Espírito habita na igreja, está em cada um de nós, porque somos templo e morada do Espírito Santo. E você, o que achou da interpretação de Atos capítulo 2? Não deixe de deixar o seu comentário aqui. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pode nos enviar sugestões, perguntas, indagações, que buscaremos com um respaldo bíblico interagirmos sobre essas questões que às vezes se tornam um pouco mais polêmicas, mas para o nosso crescimento é necessário nós analisarmos. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.